água não avisa quando vai romper. Ela simplesmente chega. Um momento o porão estava no estado habitual dos porões de obras a meio construir. O concreto fresco ainda escuro de umidade, o cheiro de cimento e terra revolvida, o barulho distante das máquinas nos andares de cima, chegando abafado pelas lajes. E no momento seguinte, havia um som diferente. Um som que quem trabalha com água e tubulação reconhece antes de conseguir nomeá-lo. Um sibilo que se transformou em jorro, e o jorro que se transformou em inundação, e a inundação que cobriu o piso de concreto com a velocidade impiedosa da pressão, que encontra o seu caminho de saída. A engenheira supervisora estava de botas brancas e capacete imaculado, e ela gritava com a intensidade de quem precisa que o volume da própria voz substitua a ausência de soluções. O dedo apontado tremia levemente, não de medo, mas da força do gesto, do esforço físico de acusar com o corpo inteiro. Isso é culpa sua. Com essas ferramentas de sucata trabalhando feito um homem das cavernas, vou te demitir sem um centavo e você nunca mais vai trabalhar em obra nenhuma. O homem de macacão encardido de barro tinha nas mãos uma chave inglesa velha, do tipo que não se fabrica mais com aquele tipo de aço, e ficou parado ouvindo o grito com os olhos fechados. Não era a imobilidade do susto, nem a imobilidade de quem não tem resposta. Era outra coisa. Era o gesto de quem fecha os olhos para ouvir melhor o que está atrás do barulho. Ele inclinou levemente a cabeça na direção de uma seção específica da parede, onde o concreto havia sido despejado havia menos de 2 semanas e onde a água corria por trás sem que ninguém pudesse ver com os olhos. Quando abriu os olhos, a voz era tranquila, com a tranquilidade de quem não precisa competir com o barulho para ser ouvido. O problema não são as minhas ferramentas, senhora. É a inclinação do seu cano. O dreno principal está subindo 3 graus para o leste, por isso a água reflui aqui. A engenheira soltou um som que era meio riso e meio desprezo, e voltou o olhar para o tablet que ela segurava acima da água, como quem protege uma relíquia. Mas havia algo no rosto do homem mais velho que ficou suspenso no ar depois que ela se virou. Uma certeza quieta e completa. O tipo que não precisa de aprovação para existir, que não diminui quando ignorada, porque não dependia de ser reconhecida para ser verdadeira. Mas para entender como aquelas 2 pessoas chegaram a esse porão inundado naquele momento, é preciso voltar ao começo. É preciso ir até onde as histórias verdadeiras sempre estão. No silêncio antes do sol nascer, no lugar onde ninguém está prestando atenção. Joaquim Ferreira acordava antes das 5 da manhã, com a regularidade de quem não precisa de alarme, porque o corpo aprendeu ao longo de décadas que aquelas horas pertencem a ele. O quarto era o quarto de quem aprendeu a viver com o essencial, sem transformar isso em pobreza. Havia uma cama feita com a precisão militar de alguém que fez camas assim por tanto tempo que havia se tornado reflexo. Havia uma mesa com uma lamparina de leitura e uma pilha de livros com capas gastas que eram lidos e relidos, com as marcações de quem não anota para lembrar, mas para pensar. E havia numa prateleira estreita, na altura dos olhos de quem estava deitado, uma fotografia emoldurada de uma mulher com um sorriso que parecia continuar existindo, mesmo depois que a pessoa que o produzia havia deixado de estar presente. Ele nunca saiu sem olhar para ela. A bancada pequena ao lado da janela era o lugar onde as ferramentas esperavam, cada uma envolta em pano oleado que ele mesmo preparava com o óleo certo na quantidade certa. Não por sentimentalismo, mas porque havia aprendido que a ferramenta bem guardada dura uma vida e a ferramenta mal guardada dura uma obra. Havia uma chave inglesa que havia pertencido ao pai, com o cabo desgastado no exato ponto onde as mãos de 2 gerações haviam aplicado força ao longo de décadas. Havia espátulas e ponteiros, e uma colher de pedreiro com o cabo rachado, que havia sido reparado com fio de cobre numa obra em São Paulo há 23 anos, e que ainda funcionava com perfeição. Havia uma pedra de amolar sobre a qual ele passava a desempenadeira com movimentos lentos e uniformes todas as manhãs. Não porque precisasse, mas porque o ritual de preparar as ferramentas era a forma que havia encontrado de preparar também a mente para o que o dia pediria. Na prateleira, entre os livros de capa gasta, havia manuais de hidráulica e de fundações e de sistemas de drenagem que não eram os manuais das universidades. Eram os manuais dos que aprenderam pela prática e depois foram buscar a teoria para entender o que o corpo já sabia. Havia apostilas de cursos noturnos que havia feito ao longo dos anos. Alguns com 30 anos de existência, com as bordas das páginas amareladas, mas as anotações ainda legíveis, escritas com a caligrafia pequena e precisa de alguém que economizava espaço no papel, porque espaço no papel era recurso.
Joaquim Ferreira havia construído o que sabia da única forma que estava disponível para alguém que havia começado a trabalhar em obras aos 16 anos. Pela atenção, pela repetição, pela disposição de chegar cedo e ficar tarde e fazer perguntas para os mais velhos quando os mais velhos ainda existiam para serem perguntados. Havia 41 anos de canteiros de obra em 3 estados, e cada ano havia depositado no corpo algo que os livros descrevem, mas não transmitem. O tipo de conhecimento que só existe na soma do tempo com a atenção. Do outro lado da cidade, a ENG. Fernanda Castelo chegava ao canteiro de obra às 8h30 da manhã no SUV que havia comprado no primeiro grande contrato. E havia desenvolvido ao longo dos anos um modo de descer do carro que comunicava, antes de qualquer palavra, a hierarquia que ela considerava relevante estabelecer. As botas eram caras e estavam sempre limpas porque ela havia aprendido desde cedo a identificar os pontos do terreno onde era possível caminhar sem que a lama chegasse ao couro, o que na prática significava que ela nunca ia aos lugares onde a lama era mais profunda, que eram invariavelmente os lugares onde as questões mais importantes estavam acontecendo. Ela tinha 37 anos e um mestrado em engenharia civil por uma universidade que mencionava na primeira oportunidade disponível, e havia construído a reputação dela sobre a qualidade dos projetos que entregava no prazo e dentro do orçamento, o que era real e mérito genuíno, e sobre a certeza de que o método computacional havia tornado o conhecimento empírico não apenas obsoleto, mas ativamente perigoso, porque o empirismo cria margem para o erro humano que o software elimina. Era uma crença que ela havia desenvolvido não por má fé, mas por experiência específica. Havia entrado no mercado num momento em que os velhos métodos estavam sendo sistematicamente substituídos por ferramentas digitais, e havia visto isso acontecer rápido o suficiente para concluir que a direção era irreversível. O que ela não havia tido tempo de aprender nessa velocidade era que irreversível não é o mesmo que completo. Na reunião de projeto daquela semana, ela havia apresentado o sistema hidráulico do shopping com a confiança de quem está exibindo um trabalho que não tem pontos vulneráveis. O modelo tridimensional girava na tela com a elegância dos softwares caros, mostrando cada cano, cada conexão, cada ponto de drenagem, com a precisão de cores que distinguia profundidade, pressão e fluxo esperado. Ela havia chamado os trabalhadores de mãos, sem má intenção aparente. Era simplesmente o vocabulário que havia desenvolvido, a distinção que ela considerava natural entre quem projeta e quem executa, entre o cérebro e o corpo do processo. Quando alguém havia mencionado que o antigo mestre de obras costumava verificar as inclinações dos canos com um nível de bolha e uma mangueira transparente com água, ela havia sorrido com a paciência de quem explica algo óbvio pela 10ª vez. Havia dito que o modelo computacional havia calculado cada grau de cada inclinação com 4 casas decimais de precisão. Havia dito que mangueiras transparentes eram o método de quem não tinha acesso à melhor tecnologia, e que melhor tecnologia era precisamente o que aquele projeto tinha. O encontro entre os dois havia acontecido de forma lateral, como a maioria dos primeiros encontros que depois se tornam importantes. Joaquim estava trabalhando na seção do porão próxima ao pilar identificado no projeto como B7, quando havia notado algo que não estava no projeto. Uma mancha de umidade na base do pilar, pequena, do tamanho de uma mão espalmada, que havia aparecido numa manhã e estava levemente maior na manhã seguinte. Era o tipo de coisa que a maioria das pessoas não teria notado, porque estava no ponto cego entre 2 turnos de trabalho, no canto onde a iluminação provisória não chegava com a mesma intensidade dos pontos centrais. Mas Joaquim havia notado, porque havia aprendido ao longo de 41 anos, que a umidade que aparece onde não deveria aparecer é sempre a primeira palavra de uma frase mais longa, e que o momento mais fácil para lidar com essa frase é quando ela ainda está no começo. Ele havia reportado ao encarregado com a especificidade correta. Havia dito onde estava, havia descrito o tamanho e o padrão da mancha, havia mencionado que o crescimento em 2 dias sugeria uma fonte ativa, não residual. O encarregado havia anotado e repassado. E Fernanda havia aparecido naquela tarde com o tablet e os olhos que primeiro haviam encontrado as ferramentas de Joaquim antes de encontrarem a mancha. Havia olhado para a chave inglesa velha, com o desprezo específico que se reserva para coisas que contradizem a narrativa que se quer manter. E havia dito que é claro que havia umidade, que é natural que apareça umidade quando se trabalha com ferramentas que não vedam adequadamente, que a solução era remover o trabalhador inadequado da área crítica
e não sobrecarregar o projeto com preocupações que o modelo havia previsto e resolvido antes que existissem. Ela havia mandado Joaquim para a ala leste. Ele havia ido sem discussão, com a obediência de quem sabe que a discussão naquele momento não é o instrumento certo. Havia carregado as ferramentas envolvidas em pano oleado, havia encontrado o posto novo na ala leste, havia realizado o trabalho designado com a mesma atenção de sempre. Mas naquela noite, quando o canteiro havia esvaziado e os turnos haviam trocado, e havia uma janela de silêncio entre uma equipe e a próxima, Joaquim havia voltado ao pilar B7. Havia colocado a orelha no concreto fresco com o gesto que havia aprendido do mestre anterior. A cadeia de transmissão que existia antes de qualquer software e que transmitia coisas que o software ainda não havia aprendido a ouvir. Havia percutido levemente com a chave aqui e ali, em pontos específicos, que ele havia escolhido não aleatoriamente, mas com o mapa interno de quem conhece o comportamento acústico do concreto em diferentes estados de cura. E havia ouvido o que estava atrás. Havia tirado o caderno pequeno do bolso do macacão, o caderno que estava sempre ali, que havia sido substituído talvez 30 vezes ao longo dos anos, mas que havia ocupado sempre o mesmo bolso com o mesmo peso familiar. E havia desenhado, com as linhas firmes e precisas de quem está traduzindo para o papel, algo que existe com clareza na mente, um diagrama do sistema de tubulação, da forma como ele havia inferido que estava instalado, baseado no comportamento da umidade, no som que havia ouvido, e na lógica do terreno que havia avaliado ao longo das semanas de trabalho naquele porão. O diagrama era diferente do projeto oficial em um detalhe específico e não pequeno: a inclinação do dreno principal. Ele olhou para o diagrama por um longo tempo à luz da lanterna que havia trazido. Depois, olhou para a mancha de umidade que havia crescido mais um pouco desde a tarde. Depois, fechou o caderno e o colocou de volta no bolso. Não disse nada a ninguém naquela noite, não porque não soubesse o que havia encontrado, mas porque sabia exatamente o que havia encontrado. E sabia também o que acontecia quando homens com ferramentas velhas e cadernos de anotações tentavam contradizer mulheres com tablets e mestrados em reuniões de projeto iluminadas por modelos tridimensionais. Havia uma hora certa para cada coisa, e aquela não era ainda a hora. Mas a água, como havia dito, não avisa quando vai romper. A semana que se seguiu àquela noite teve a qualidade específica das semanas em que algo ruim está se aproximando devagar demais para ser visto com clareza, mas rápido demais para ser evitado quando finalmente chega. A mancha no pilar B7 havia crescido. Não dramaticamente, não com a urgência que teria obrigado alguém a agir imediatamente, mas com a progressão paciente das coisas que se movem pela pressão acumulada. Havia chegado à junta de expansão entre dois painéis do piso, e a junta havia começado a deixar passar o que não havia sido projetada para conter. Na manhã em que o setor de acabamento havia chegado para completar o revestimento cerâmico daquela seção, o contramestre havia encontrado um trecho de 3 metros quadrados de piso molhado com a consistência da água que vem de baixo, não da água que cai de cima. Havia sido convocada uma reunião. Não a reunião discreta de quem quer entender o que aconteceu antes de agir. A reunião de quem precisa que alguém seja responsável antes que os investidores façam a pergunta errada. E os investidores estavam presentes naquele dia. 2 homens de terno que haviam chegado para a visita de progresso, programada com a antecedência de quem ainda acredita que o projeto está no cronograma e que querem evidências físicas para confirmar essa crença. Fernanda havia escolhido o momento e o público com a eficiência de quem pensa em narrativa antes de pensar em solução. Ela ficou de pé no centro da sessão danificada, com o tablet sob o braço e a postura de alguém que está gerenciando uma situação que não criou, mas que está resolvendo. Apontou para o porta-ferramentas de Joaquim, que havia sido pendurado num poste de suporte próximo ao início do turno com o cuidado habitual, e disse, com a voz alta o suficiente para alcançar todos os que estavam ao redor, incluindo os investidores 2 metros atrás, que aquilo era o resultado de tolerar métodos obsoletos em obras de padrão contemporâneo. Disse o nome dele. Disse o número do dano. 80 mil reais em revestimento destruído, em mão de obra refeita, em cronograma comprometido. E disse que aquela era a consequência direta da negligência de um trabalhador, que havia sido avisado e que havia continuado usando equipamentos inadequados em áreas críticas. Os investidores ouviram com a expressão fechada de quem está calculando o impacto de uma notícia ruim
sobre um número que havia sido apresentado como seguro. Joaquim havia ouvido de onde estava, a alguns metros de distância, com as mãos pousadas sobre a bancada improvisada onde havia estado trabalhando. Havia uma contenção nele que era visível como tensão física. Os músculos dos ombros levemente contraídos, as mãos que pressionavam a superfície da bancada com uma força que deixava os nós dos dedos pálidos. Mas ele não havia falado imediatamente. Havia esperado que ela terminasse, com a disciplina de quem aprendeu que interromper alguém com autoridade antes que a frase termine raramente melhora a situação. Quando ela terminou, ele foi até ela. Não com confronto no passo, com a determinação quieta de quem tem algo a mostrar e acredita que mostrar é suficiente. Tirou o caderno do bolso do macacão e o abriu na página do diagrama que havia desenhado naquela noite de silêncio ao lado do pilar B7, com a lanterna e a orelha no concreto e as linhas precisas de quem estava traduzindo para o papel o que havia ouvido. Colocou o caderno diante dela. Explicou em voz baixa, com o cuidado de quem está sendo preciso porque a precisão é o que tem. O dreno principal havia sido instalado com uma inclinação que subia 3 graus para o leste em vez de descer, o que invertia o fluxo em condições de pressão elevada e fazia a água refluir exatamente para o ponto onde a junta havia cedido. Não era dano por ferramenta inadequada. Era dano por projeto instalado diferente do projeto calculado. Havia um segundo de silêncio em que era possível, teoricamente, que ela olhasse para o diagrama. Ela pegou o caderno e arrancou a página. O movimento havia sido deliberado e lento o suficiente para ser entendido como declaração. Não o rasgo impulsivo da raiva, mas o rasgo calculado de quem quer que o gesto seja visto e compreendido em todas as suas implicações. O papel havia se separado do caderno com o som específico que papel velho faz quando é forçado. Um som pequeno que no silêncio daquele momento foi ouvido por todos. Ela havia jogado a folha na água que ainda cobria parte do piso e a tinta havia começado a dissolver imediatamente. Os números e as linhas e as observações de 41 anos de experiência destilados naquele diagrama virando mancha na superfície da água suja. Olhem só isso. Ela havia erguido o que restava do caderno na direção dos presentes com a expressão de quem está exibindo evidência de algo que já suspeitava. Garatujas de galinha. O meu software calculou cada centímetro deste projeto. A única falha aqui está na sua cabeça. Os trabalhadores ao redor haviam ficado com os olhos em lugares neutros. O chão, as ferramentas, o ponto médio entre duas pessoas em conflito onde ninguém precisa tomar partido. Era o silêncio coletivo de quem sabe que observar é mais seguro do que participar. Que os riscos de defender alguém naquela posição são reais e imediatos, enquanto os riscos de ficar em silêncio são abstratos e adiáveis. Fernanda havia apresentado então o que chamou de solução administrativa. Havia 2 caminhos, ela disse, com a neutralidade técnica de quem está descrevendo opções num contrato. O primeiro era que ele assinasse um documento reconhecendo incompetência técnica e responsabilidade pelos danos, o que permitiria a rescisão sem os encargos que a lei trabalhista impunha em dispensas sem justa causa. O segundo era que ela acionasse as vias legais para responsabilizá-lo pessoalmente pelos R$80 mil de prejuízo, o que ela garantiu com o sorriso de quem conhece a assimetria entre um processo judicial e um trabalhador de obra, levaria anos e custaria mais do que ele tinha. Era o tipo de escolha que não é escolha. Era o tipo de oferta construída para que uma saída parecesse impossível e a outra parecesse inevitável. As mãos de Joaquim haviam começado a tremer, não de medo do processo, de algo mais difícil de nomear e por isso mais difícil de conter. Era o tremor que acontece quando uma injustiça é tão clara e tão pública, e tão completamente ignorada por todos que poderiam nomeá-la, que o corpo começa a perder a crença de que a realidade funciona da forma que sempre havia assumido que funcionava. Ele olhou para o papel que ela havia estendido na direção dele. Olhou para as linhas em branco, onde sua assinatura transformaria uma mentira em documento, e disse não. Não com palavras. O não havia sido o ato de não estender a mão para o papel, de deixar os braços ao lado do corpo e olhar para ela com aquela expressão que havia substituído o tremor quando a decisão ficou clara. O que aconteceu a seguir teve a brutalidade específica dos gestos que são calculados para causar o máximo de dano com o mínimo de palavras. Fernanda havia se aproximado do porta-ferramentas, havia retirado cada item com movimentos eficientes. A chave inglesa do pai, as espátulas, os ponteiros,
a colher de pedreiro com o cabo reparado em fio de cobre, a pedra de amolar, tudo o que havia sido enrolado em pano oleado naquela manhã antes do amanhecer, com o cuidado de ritual, e havia caminhado até a caçamba de entulho próxima e deixado cair tudo dentro com a indiferença de quem descarta material de obra. O som do metal batendo no metal dentro da caçamba foi ouvido em todo o raio do canteiro. Depois havia apontado para a saída e dito que a segurança o acompanharia. Joaquim havia ficado de pé por um momento sem se mover. Havia olhado para a caçamba. Havia olhado para os trabalhadores ao redor que não se moveram. Havia olhado para os investidores que desviaram os olhos. E então havia caminhado até a caçamba. Havia se debruçado sobre a borda. Havia procurado com as mãos entre o entulho até encontrar a chave inglesa. A velha, com o cabo desgastado no ponto exato onde as mãos de 2 gerações haviam aplicado força. E havia retirado apenas ela. Ficou de pé com ela nas mãos. Seus olhos estavam próximos o suficiente para que se pudesse ver o que havia dentro deles. Não era o que Fernanda havia esperado encontrar. Não era derrota, nem humilhação, no sentido que ela havia pretendido produzir. Era outra coisa. Era a expressão de um homem que havia dado a vida inteira a um ofício e que estava segurando nas mãos, literalmente, a única coisa que haviam deixado que ele segurasse e que havia decidido, naquele momento, que era suficiente. Um dos investidores havia se virado para Fernanda com uma expressão que ela havia descartado com um riso e um gesto de mão, como quem afasta uma preocupação menor antes de voltar aos números importantes. É difícil acreditar que alguém possa jogar fora 40 anos de trabalho de um homem dentro de uma caçamba de entulho, na frente de todos, e ainda rir depois, não é? Se você também sente essa revolta, se você está do lado do Joaquim, deixe o seu like agora mesmo. É a sua forma de dizer que viu, que importou, que esse tipo de crueldade não passa despercebida, porque a água que havia refluído pelo dreno instalado ao contrário ainda estava no piso naquele momento. E ela não havia ido a lugar nenhum pelo fato de Joaquim ter sido escoltado para fora. Estava exatamente onde estava antes, acumulando, pressionando, seguindo a física que não muda de comportamento porque alguém foi demitido. E Joaquim, caminhando para fora do canteiro com a chave inglesa velha na mão e o caderno incompleto no bolso, sabia exatamente o que a água faria a seguir. A questão não era se o porão inundaria. A questão era quando. O quarto de pensão era o tipo de lugar que guarda o silêncio da noite com uma fidelidade excessiva. Cada pequeno som amplificado pelo vazio, o barulho do tráfego lá fora chegando como memória distante, o tique do relógio de parede marcando os segundos com a insistência de quem sabe que você está ouvindo. Joaquim havia deitado com as botas ainda no pé. Não havia sido uma decisão consciente. Havia sido o resultado de um corpo que havia chegado ao quarto, mas ainda não havia chegado de volta a si mesmo, que estava ali fisicamente, enquanto a mente permanecia no porão, com a água e os azulejos destruídos e o papel dissolvendo na superfície suja e o som do metal batendo no metal da caçamba. Ele havia ficado deitado de costas com os olhos abertos no escuro por um tempo que não soube medir, e então havia se levantado. Havia pego a chave inglesa que estava sobre a mesa e o caderno com as páginas que restavam. Havia saído para a noite com o passo de quem não tem pressa, porque já sabe para onde vai. O canteiro à meia-noite tinha a quietude dos lugares de trabalho depois que o trabalho para. Não o silêncio dos lugares que nunca tiveram movimento, mas o silêncio específico de onde o movimento foi interrompido e vai recomeçar, onde as ferramentas grandes dormem nas posições em que foram deixadas e os materiais esperam pela manhã. As luzes de segurança criavam ilhas de amarelo sobre a escuridão, e abaixo de tudo isso, o porão esperava com a paciência das coisas que pioram sozinhas quando ninguém está prestando atenção. Ele desceu a rampa de acesso e parou. A água havia subido. Não os centímetros da infiltração anterior, havia subido o suficiente para cobrir completamente a laje de concreto e chegar ao tornozelo quando ele deu o primeiro passo para dentro. Havia um cheiro diferente agora. O cheiro de água que carregou consigo o que encontrou no caminho: cimento, terra, o resíduo químico dos impermeabilizantes que haviam sido aplicados nas paredes sem resolver o problema, porque o problema não estava nas paredes. Joaquim entrou. A água estava fria através das botas, e havia na sensação dela algo que era ao mesmo tempo desconforto físico e confirmação. Era a confirmação de que o que havia diagnosticado naquela noite, com a orelha no concreto e as linhas no caderno, estava se tornando real com a pontualidade das coisas que ninguém quis ouvir, quando ainda havia tempo de ouvir.
Ele se ajoelhou na água. Não havia nenhuma razão para ajoelhar-se além da razão técnica. A posição aproximava os ouvidos da superfície da água e da laje por baixo dela, e a superfície da água transmitia vibração de uma forma que o ar não transmitia. Era o mesmo princípio do copo de vidro que o pai do Tomás havia usado num terreno diferente em outro tempo. Física aplicada com os recursos disponíveis, que neste caso eram 2 joelhos molhados e um par de ouvidos treinados por 40 anos de atenção. Havia trazido o estetoscópio. Era o estetoscópio de um amigo que trabalhava como técnico em instalações hospitalares, emprestado com a discrição de quem entende que há momentos em que o instrumento certo é a diferença entre diagnóstico e suposição, e que não faz perguntas além das necessárias. Joaquim havia usado estetoscópios em tubulações antes. Era uma técnica que havia aprendido de um instalador hidráulico mais velho numa obra em Recife há 22 anos. O tipo de técnica que não estava em nenhum manual oficial, mas que circulava entre os que sabiam. Transmitida de mão em mão como uma ferramenta que não tem peso nem ocupa espaço. Ele colocou o receptor contra a parede em diferentes pontos, começando pela extremidade oposta, a mancha original, e trabalhando sistematicamente em direção ao centro. O estetoscópio traduzia o que a parede dizia em informação auditiva, que ele processava com a atenção de quem está lendo. Havia o som uniforme da água estática, havia o som levemente diferente da água em movimento lento, e havia um terceiro som que era o que ele estava procurando. O som da pressão que muda de comportamento numa junção, onde 2 regimes de fluxo se encontram e criam uma turbulência que é audível para quem sabe como ouvir. Encontrou o ponto. Estava a 4,5 metros da origem provável da instalação principal, numa junção que não aparecia com destaque no projeto oficial, mas que havia sido colocada num lugar onde o terreno tinha uma elevação natural de alguns centímetros. Elevação suficiente, quando somada ao erro de inclinação do cano, para criar o acúmulo de pressão que havia estado crescendo desde o início da obra. Tirou o caderno do bolso. Estava encharcado até a metade das páginas. A capa deformada pela água, mas as páginas superiores ainda intactas o suficiente para receber as anotações que ele começou a fazer com o lápis que havia aprendido a manter sempre 2. Um no bolso do peito, protegido, e um no bolso do macacão, descartável. Escreveu os números com a precisão de quem está produzindo um documento, não um rascunho, porque havia aprendido que os rascunhos são os primeiros a ser descartados, e que o que precisa ser levado a sério precisa parecer que foi feito para ser levado a sério. Trabalhou até às 3 da manhã fazendo os cálculos de pressão com os valores que havia medido e estimado, cruzando com o que sabia sobre o comportamento hidráulico de tubulações de diâmetro médio em regime de fluxo contrário. Os números convergiam para o mesmo lugar onde o estetoscópio havia convergido. A junção a 4,5 metros. A inclinação positiva de 3 graus, onde deveria haver inclinação negativa. A água que não conseguia sair e que por isso acumulava até encontrar o ponto de menor resistência, que naquele caso era a junta de expansão no piso que havia cedido primeiro. Depois dos cálculos, tirou o giz de marcação que havia trazido no bolso e que havia ficado seco no plástico que o envolvia, e começou a marcar o piso. Eram linhas, não ornamentais, não dramáticas, apenas as linhas funcionais de quem está mapeando o que a água faz por baixo da superfície, para que quem viesse depois pudesse ver o que ele havia visto. A linha principal seguia o percurso do fluxo subterrâneo desde a origem até a junção problemática, com setas indicando direção e números indicando profundidade estimada em cada ponto. Havia uma marcação especial sobre o ponto exato da junção, um círculo com um X, que era o vocabulário universal do problema identificado. Ele trabalhou em silêncio, enquanto a água em torno dos joelhos era o único som além do barulho distante da cidade do lado de fora. Havia algo de meditativo naquele trabalho noturno, não a meditação do descanso, mas a meditação de quem está completamente presente numa tarefa que importa, onde cada movimento tem propósito e onde o cansaço não chega enquanto o propósito está claro. Quando o céu do lado de fora começou a clarear com aquele azul inicial que antecede o sol, ele estava de pé no centro do porão com as linhas de giz ao redor dos pés e o caderno molhado aberto na página dos cálculos finais. Havia passado a noite inteira ali. As botas estavam encharcadas até a canela. Os joelhos do macacão estavam escuros de água suja. As mãos estavam frias com aquela frieza que entra nos ossos depois de horas de contato com água em ambiente fechado. Mas as linhas estavam no piso e os números estavam no caderno.
Que havia um homem demitido de pé no meio de um porão inundado, que não era mais seu problema, mas que havia escolhido tornar seu problema por uma razão que não era ambição, nem rancor, nem necessidade de provar nada para ninguém específico. Era simplesmente a razão de quem sabe o que vai acontecer se ninguém agir, e que não consegue deixar isso acontecer, porque carrega dentro de si a ideia de que o trabalho bem feito tem um valor que existe independentemente de quem recebe o crédito por ele. Fernanda chegou às 8h15. Desceu a rampa do acesso ao porão com a expressão de quem ainda está mentalmente na reunião matinal que havia terminado 15 minutos antes e que esperava encontrar uma situação controlada porque havia comunicado que a situação estava controlada. E a comunicação de uma engenheira sênior deveria ser suficiente para controlar uma situação. O que encontrou foi água. Mais água do que havia sido reportado na véspera, com a diferença visível de um nível que havia subido durante a noite e que cobria agora não apenas o ponto original, mas uma extensão significativa do porão. E no centro dessa extensão, de pé como se houvesse chegado há pouco quando havia chegado há horas, estava Joaquim. Ela gritou o nome dele com a fúria de quem está procurando um responsável antes de entender o que aconteceu. Disse que era culpa dele, que havia voltado ao canteiro para sabotar, que havia piorado o que já estava danificado com as mãos e as ferramentas inadequadas. Joaquim esperou que ela terminasse. Então, apontou para o chão. As linhas de giz eram visíveis mesmo com a água cobrindo parcialmente o piso. O giz de marcação era o tipo formulado para superfícies úmidas e havia sobrevivido à noite com a legibilidade suficiente para que qualquer pessoa que olhasse pudesse ver o mapa que havia sido desenhado ali. As setas, os números, o círculo com o X sobre o ponto da junção a 4,5 metros. O problema está ali. A voz era a mesma voz de sempre, calma, sem elevação, com a precisão do diagnóstico dito para quem precisa ouvir antes que o momento de agir passe. O cano principal foi assentado com inclinação positiva em vez de negativa. A água não consegue drenar. Acumula até arrebentar. Apontou para a junção marcada com o X e ficou de pé no meio da água, com a chave inglesa velha na mão e o caderno molhado embaixo do braço, olhando para ela com a paciência de quem disse o que tinha a dizer e está disposto a esperar o tempo que for necessário para que seja ouvido. O investidor principal havia voltado naquela manhã com os outros dois, como havia sido agendado semanas antes para a vistoria final antes da liberação do próximo tranche de recursos. Eram homens que haviam visto projetos suficientes para desenvolver o instinto calibrado de quem reconhece a diferença entre um problema sendo gerenciado e um problema sendo escondido, e o que encontraram ao descer ao porão não tinha a aparência de nenhuma das duas coisas. Tinha a aparência de uma situação que havia saído do controle de quem havia prometido que não sairia. Fernanda havia tentado posicionar a cena antes que eles chegassem ao nível inferior. Havia dito no corredor, com a compostura de reuniões de diretoria, que havia uma intercorrência hidráulica em avaliação, que a equipe técnica estava identificando a origem, que o cronograma absorveria o ajuste sem impacto significativo no prazo final. Era a linguagem do controle, não do controle real, mas da performance do controle, que às vezes é suficiente. Mas os investidores haviam descido a rampa e visto a água, e haviam visto Joaquim de pé no centro dela, com as linhas de giz ao redor dos pés. O investidor principal havia ficado em silêncio por um momento, olhando para o mapa desenhado no piso, para os números escritos com a precisão do diagnóstico técnico, para o homem de macacão encharcado que havia feito aquilo durante a noite num porão que não era mais seu canteiro. Havia no olhar dele a avaliação específica de quem está revendo em tempo real o que havia assumido sobre cada pessoa presente naquele ambiente. Então havia perguntado diretamente para Joaquim o que precisava ser feito. Fernanda havia aberto a boca. O investidor havia levantado levemente a mão, não com agressividade, com a autoridade tranquila de quem está exercendo o direito de decidir quem fala em qual momento. E havia repetido a pergunta para Joaquim. Joaquim havia dito que precisava abrir uma seção da parede, que precisava de um acesso de 30 centímetros por 40 no ponto marcado com o X para expor a junção e confirmar o que o estetoscópio havia indicado e os cálculos haviam calculado. Havia dito que com esse acesso seria possível mostrar o problema de forma que não dependesse de interpretação, que seria possível ver. Fernanda havia soltado um riso que era a versão defensiva do riso de desprezo. Mais curto, menos confiante, com uma tonalidade levemente diferente que revelava que havia algo por baixo dele que não era mais confiança,
mas a tentativa de manter a aparência da confiança enquanto a base dela estava sendo questionada. O investidor havia olhado para ela por um segundo. Depois havia assentido para Joaquim. Joaquim havia tirado a serra do bolso lateral do macacão. Pequena, manual, do tipo que não precisa de energia elétrica e que havia estado ali desde o início da manhã, porque ele havia trazido sabendo que chegaria a esse momento ou esperando que chegasse. Havia se aproximado da parede no ponto marcado e havia começado a cortar com os movimentos deliberados de quem não está com pressa, porque a pressa estraga o corte e o corte precisa ser no lugar certo. Quando o bloco de concreto cedeu e ele o retirou com as mãos, o que saiu da abertura foi primeiro um jato de água, pressurizado, concentrado, com a força específica de água que havia estado acumulada há tempo demais, num espaço que não havia sido projetado para contê-la. Ele havia antecipado isso. Com um movimento rápido e preciso, havia direcionado o jato para o lado, com uma chapa de metal dobrado que havia preparado antes, desviando o fluxo para longe dos presentes e para um ponto do piso onde a água já estava acumulada e não causaria dano adicional. E então, quando a pressão inicial se dissipou e o fluxo se normalizou, foi possível ver o interior da abertura. O cano estava lá, visível, concreto, inegável, e estava inclinado para cima. Não era uma questão de interpretação, nem de diagrama, nem de números num caderno. Era o ângulo visível a olho nu. O cano descendo da junção e subindo em direção ao dreno principal, com a inclinação inequívoca de algo que havia sido instalado na direção errada. Não por muito, não com a dramaticidade de um erro óbvio que qualquer pessoa teria notado, mas o suficiente, precisamente o suficiente para que a água que deveria fluir para fora fluísse para dentro e para que esse fluxo invertido acumulasse pressão dia após dia até encontrar o ponto de menor resistência. Os 3 investidores haviam se aproximado da abertura. O mais velho havia se abaixado levemente para ver melhor, e havia no movimento dele o reconhecimento silencioso de alguém que vê com os próprios olhos algo que havia sido descrito e que é exatamente como foi descrito. Fernanda havia aberto o tablet. Havia navegado até o projeto original, com os dedos que se moviam mais rápido do que o pensamento, procurando o dado que contradissesse o que estava sendo visto, o número que provasse que o cano estava correto e que os olhos estavam errados. Havia encontrado a especificação de inclinação e havia ficado olhando para ela com a expressão de quem está comparando 2 versões de uma mesma realidade e percebendo que não coincidem. Joaquim havia se ajoelhado no piso molhado. Havia pego o giz e havia começado a desenhar. Não o mapa de fluxo desta vez, a matemática. Os ângulos com os valores projetados ao lado dos valores medidos, as distâncias com as discrepâncias identificadas ponto a ponto, a taxa de fluxo esperada e a taxa de fluxo real, calculada a partir do volume de água acumulada nas últimas semanas, dividido pelo tempo. E no centro de tudo, o número que explicava todos os outros números. 8 centímetros. O projeto especifica a inclinação de 1,5% descendente. Ele havia dito isso sem elevar o olhar do piso, com a voz de quem está lendo o que acabou de escrever. O cano real está a 2,3% ascendente. Havia feito uma pausa de 1 segundo. O erro começou na fundação, quando a marca de referência foi calculada com 8 centímetros de desvio. Tudo que foi construído a partir dessa referência absorveu o erro e o amplificou. 8 centímetros. O número era pequeno o suficiente para não ter sido notado na inspeção visual, e grande o suficiente para inverter a física de um sistema hidráulico inteiro quando multiplicado pelo comprimento da tubulação e pelo tempo de operação. Era o tipo de erro que os sistemas digitais às vezes cometem, não por falha de cálculo, mas por falha de dado de entrada. O modelo havia calculado corretamente com base na referência fornecida, e a referência havia estado errada desde o início, e ninguém havia verificado a referência contra o terreno real, porque o modelo havia sido considerado suficientemente confiável para dispensar a verificação. Os investidores haviam se virado para Fernanda. Havia na expressão deles a frieza específica de pessoas que haviam colocado dinheiro num projeto com base numa garantia e que estavam diante da evidência física de que a garantia havia sido construída sobre uma premissa incorreta. Não era raiva. Era a temperatura mais baixa da decepção profissional, que é em muitos aspectos mais difícil de responder do que a raiva, porque não tem calor suficiente para ser respondida com calor. Fernanda estava pálida.
Não o empalidecimento rápido do susto. Era o empalidecimento lento de alguém que está processando em tempo real a distância entre o que havia afirmado com certeza absoluta e o que estava sendo demonstrado com evidência física. O tablet estava na mão, mas os olhos não estavam mais nele. Estavam no piso, nas linhas de giz, nos números que Joaquim havia escrito com a precisão de quem produziu um documento. Joaquim se levantou. Ele limpou os joelhos com um gesto breve, não por vaidade, mas pelo hábito de quem sempre limpa o que ficou sujo antes de passar para o próximo passo. Ficou de pé com a mesma postura com que havia estado desde o começo, sem dramatismo, sem a expansão gestual de quem está aproveitando um momento de superioridade, com a quietude de quem está simplesmente presente na situação que existe. Olhou para os investidores e disse quem era. Meu nome é Joaquim Alves. A voz era a mesma voz de todas as manhãs, calibrada para o ambiente e para o que precisava ser dito, nem mais alta nem mais baixa do que o necessário. Participei da equipe de projeto do sistema de drenagem do metrô paulistano em 1987. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade específica. Me aposentei da engenharia 20 anos atrás para cuidar da minha esposa, que estava doente. Uma pausa. Era o mesmo tipo de pausa que Rosa Alencar havia feito quando mencionou a filha, que Nádia havia feito quando tocou a foto da mãe. A pausa real, não a calculada. O segundo em que uma pessoa menciona algo que ainda pesa e que merece um segundo antes de continuar. Depois que ela foi, voltei para o trabalho que amo, com as mãos. Havia olhado para Fernanda e havia dito a última frase com o mesmo tom de todas as outras, sem elevação, sem a satisfação de quem está vencendo, com a tristeza genuína de alguém que preferia que as coisas tivessem sido diferentes. Eu não queria te envergonhar, só queria consertar o vazamento. A auditoria foi convocada antes que o dia terminasse. Não era o tipo de auditoria que se agenda para a semana seguinte com a cortesia dos processos administrativos regulares. Era o tipo que acontece quando pessoas que colocaram dinheiro num projeto descobrem, pela evidência de um cano visível a olho nu inclinado na direção errada, que a confiança que haviam depositado num sistema havia sido depositada sem a verificação que deveriam ter exigido. O investidor principal havia ficado de pé no porão com a água nos sapatos que não foram feitos para a água, e havia dito o que tinha a dizer com a brevidade de quem não está interessado em debater. O projeto de Fernanda seria auditado em sua totalidade. Cada especificação seria verificada contra a realidade física do que havia sido construído. Cada ponto de referência seria medido pelo terreno real, não pelo modelo digital, e ela estava suspensa com efeito imediato enquanto esse processo ocorria. Fernanda havia tentado uma última vez. Havia dito que o problema havia sido agravado pela interferência, que a presença de Joaquim no canteiro, fora dos horários autorizados, havia complicado o diagnóstico, que havia variáveis que o modelo não havia podido prever, porque as condições do terreno haviam sido alteradas durante a execução. Era uma argumentação que, em outro contexto, sem o cano visível na parede aberta e os números escritos no piso com giz, poderia ter encontrado alguma superfície de apoio. Mas o encarregado havia falado. Havia sido o tipo de fala que acontece quando alguém que ficou em silêncio por tempo demais percebe que o silêncio não vai mais protegê-lo de nada e que a única postura que ainda tem integridade é a postura honesta. Ele havia dito o que havia visto nas semanas anteriores. A mancha de umidade reportada e descartada, o caderno de Joaquim jogado na água, as ferramentas na caçamba, a assinatura forçada que ele havia se recusado a dar. 2 outros trabalhadores haviam confirmado partes do relato com a brevidade de quem não está acrescentando drama, mas apenas corroborando fatos. Fernanda havia ficado em silêncio depois disso. Não o silêncio da estratégia, o silêncio de quem ficou sem o próximo movimento, porque todos os movimentos disponíveis haviam sido removidos um a um pela realidade. Os investidores haviam se retirado com o tipo de eficiência que pessoas muito ocupadas desenvolvem para situações que precisam ser encerradas antes de recomeçarem em outro formato. O investidor principal havia parado na saída e se virado para Joaquim com uma brevidade que era respeito na sua forma mais funcional. Havia dito que queriam que ele supervisionasse a correção completa do sistema hidráulico, que o contrato seria formalizado na manhã seguinte e que esperavam que ele aceitasse. Joaquim havia ouvido. Havia ficado em silêncio por um momento, com a chave inglesa velha na mão, e havia respondido que aceitava, mas que havia 2 condições antes de qualquer assinatura. A primeira
era que a equipe de trabalhadores que havia executado o projeto recebesse um bônus pelo trabalho adicional que a correção exigiria. Não eram eles que haviam errado o projeto. Haviam construído o que havia sido especificado, e não era justo que o custo do erro recaísse sobre o trabalho deles. A segunda era que parte dos recursos destinados à correção fosse alocada para treinamento formal dos trabalhadores mais jovens do canteiro. Treinamento real, não o tipo que consiste em um dia de palestra e um certificado, mas o tipo que transmite técnica de mão em mão, que reserva tempo para que os mais experientes ensinem e os mais jovens perguntem sem que a pergunta seja interpretada como incompetência. O investidor havia olhado para ele por um segundo. Então, havia estendido a mão. As semanas que se seguiram foram as semanas da correção, do concreto aberto e do cano retirado e da nova referência estabelecida com o nível e a mangueira e os 8 centímetros de desvio, compensados desde a fundação. Era um trabalho que exigiu mais tempo do que o cronograma havia previsto e que custou mais do que o orçamento havia alocado, e que ao final produziu um sistema hidráulico que funcionava com a precisão que havia sido prometida desde o início, mas que só existiu quando foi construído sobre uma referência que era verdadeira. Joaquim havia acompanhado cada etapa não com a supervisão distante de quem assina relatórios, mas com a presença física de quem trabalha, de joelhos quando era necessário estar de joelhos, com as mãos quando era necessário usar as mãos, ensinando enquanto fazia porque havia percebido ao longo das semanas que os trabalhadores mais jovens da equipe olhavam para ele com aquela atenção específica de quem reconhece que está diante de alguém que sabe coisas que não estão em nenhum manual disponível para eles. Fernanda havia sido desligada formalmente 3 semanas depois da auditoria, com o relatório que documentava a falha de referência e a cadeia de decisões que havia impedido que o problema fosse identificado e resolvido antes de se tornar a inundação que havia se tornado. O licenciamento profissional dela havia entrado em processo de revisão pelos órgãos competentes, não por má fé, o relatório havia deixado claro, mas por negligência técnica e por conduta que havia criado um ambiente onde informação crítica havia sido sistematicamente suprimida. Ela havia encontrado meses depois um cargo em vendas numa empresa de software de engenharia, onde a expertise em modelagem digital tinha valor num contexto diferente, e onde as pessoas com quem trabalhava não dependiam das suas decisões para a integridade das estruturas onde viviam e trabalhavam. Ninguém havia gostado do que havia acontecido com ela, mas ninguém havia conseguido argumentar que havia sido injusto. A chave inglesa havia sido a primeira coisa que Joaquim havia trazido, quando havia mudado para o escritório pequeno que a empresa havia disponibilizado para ele como consultor. Havia ficado sobre a mesa por 1 semana antes que o encarregado, o mesmo que havia falado na hora certa, que havia encontrado naquele momento de honestidade algo que havia mudado um pouco a forma como se via, tivesse chegado com uma plaqueta pequena de madeira e um parafuso e houvesse dito sem muito preâmbulo que havia um lugar na sala de descanso onde aquilo ficaria melhor do que numa gaveta. A chave havia sido montada na plaqueta com o parafuso e embaixo dela havia sido gravado com o tipo de letra simples que não precisa ser ornamental para ser permanente. Uma frase que havia saído de uma conversa entre os dois numa tarde de trabalho e que havia encontrado a parede da sala de descanso como o lugar certo para existir. A melhor ferramenta é um ouvido aberto. No telhado do shopping, num dia em que a estrutura havia sido concluída e a inauguração estava marcada para o mês seguinte, Joaquim havia ficado de pé com o horizonte da cidade à frente e o jovem aprendiz ao lado, o mesmo que havia oferecido a mão naquele dia no chão da lama e que havia sido mandado recuar, que havia carregado aquele momento dentro de si e que havia procurado Joaquim depois, porque havia decidido que queria aprender com quem havia ficado de pé. O jovem havia perguntado se ele havia ficado com raiva. Joaquim havia sorriso, com o sorriso que não precisa ser explicado para ser compreendido. O sorriso de quem chegou a uma paz que não foi dada, mas construída, uma peça por vez, da mesma forma que se constrói qualquer coisa que deve durar. Raiva é um vazamento, filho. Havia dito isso olhando para o horizonte, para os telhados e as gruas e os andaimes de uma cidade que estava sempre a meio construir alguma coisa. Só inunda o coração de quem a carrega. Havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia se virado para o jovem com a expressão de quem está fazendo uma pergunta que importa de verdade. Mas agora eu pergunto a você, e quero que você pense com honestidade antes de responder. No lugar dele,
Você teria assinado aquele papel para salvar o emprego? Ou teria ficado de pé, com as mãos vazias e a consciência intacta, e recusado? Escreva nos comentários o que você teria feito. Eu quero saber. Porque essa história nos ensina que o verdadeiro domínio nunca está no título que usamos, mas na sabedoria que carregamos e na humildade com que a exercemos. Que a experiência não envelhece, só aprofunda. E que o conhecimento que vive nas mãos de quem fez o trabalho por décadas não é menos real do que o que vive nas telas dos sistemas mais sofisticados do mercado. Que o silêncio de quem sabe pode ser maior do que o barulho de quem acredita que sabe. E que a única diferença entre os dois é o que acontece quando a água encontra o dreno e o dreno está errado. Se você acredita que o respeito nunca deve ser de mão única, que a experiência merece ser ouvida independentemente da forma em que chega, e se gosta de histórias que nos lembram da força que existe no silêncio de quem não desiste, inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte da nossa família. A próxima história já está esperando por você.